dia! Então, mais uma aula aí, né, do Ateliê Livre Neemia. A semana passada a gente estava falando sobre composição, né? A gente falou dos tipos de composição que podem acontecer nas artes visuais. E no decorrer da semana, ontem mais precisamente, a gente conversou um pouco no grupo, né, da gente aqui no WhatsApp, que os tipos de composição eles podem acontecer em várias linguagens visuais, né, em vários espaços. No cinema a gente tem uma pessoa no grupo que é a Giovana, que é formada em cinema, né, e a gente estava conversando sobre isso, como a composição e o espaço podem acentuar o sentido das coisas, que foi um pensamento disparado na última aula da gente, né? Então eu queria primeiro compartilhar alguns resultados, né? Algumas composições, nem gostaria de chamar de resultado, porque quando a gente fala de arte não é bem um resultado, né? Mas é um colocar, né? Um compartilhar alguma criação, algum sentimento, alguma expressão de alguém. Então eu queria compartilhar um poema que a Ariadne enviou, que é uma pessoa do grupo, daqui do Ateliê Livre. Então, quando eu falei de solidão e dos tipos de composição, e usei o sentimento da solidão na aula passada para falar de como localizar os elementos podem trazer uma sensação diferente para quem vê a obra de arte, a Ariadne fez uma composição visual, né, que vai estar sendo mostrada agora enquanto eu falo, que é uma menina no balanço, no penhasco. É uma composição simétrica, né? Totalmente simétrica, que tem um eixo central muito bem marcado, mas com uma sensação de perigo, porque as duas laterais são vazias, né? Ela está num balanço, mas num penhasco. Então a sensação de solidão foi muito acentuada por ter deixado sem nenhum elemento nas laterais, né? Então ela ficou simétrica, agrupou todo o elemento importante no centro da composição e esvaziou as laterais, o que acentuou a impressão de perigo e de solidão, né? E depois a Giovana também enviou uma composição que é simétrica e distribuída, né? Que é um pouco diferente dessa primeira que a gente mostrou, que tem um elemento central, né? Que fala da vida, e em torno tem outros elementos que foram aparecendo e que foram sendo distribuídos. Então é o oposto. Se a Ariadne tem um vazio em torno, a Gi, né? A Giovana Zonta tem elementos em torno que podem remeter a opções, né? A coisas que ela pode, que estão em torno do pensar dela a respeito da vida. Então também é uma composição simétrica, só que distribuída. E aí a gente conversou que isso pode acontecer, por exemplo, no cinema, nas telenovelas, no teatro, na dança, né? Nas performances, nas video performances, nas videoarte. Então tudo que abrange composição no espaço, a gente pode imaginar esse espaço como algo a ser construído diante de um critério que acentue o sentido da composição da gente, que é isso que importa para o artista, expressar aquilo que ele sente de um jeito muito impactante, né? Que o outro entenda, né? Que o outro acolha, que o outro se identifique, né? E veja na composição algo que ele também já sentiu, né? Por isso que a arte é importante, ela aponta caminhos às vezes para o sentir humano que sem ela a gente não se daria conta, né? A gente sente, percebe, mas fica no subjetivo, e a arte materializa isso. Aí eu queria falar um pouco hoje de duas composições, né? E queria falar um pouco do Van Gogh, tá? O Van Gogh
foi um pintor do final do século XIX que ele vai introduzir para a gente o tema cor, tá? Porque a gente está falando mais ou menos do alfabeto visual, né? Então, composição, o jeito de localizar as coisas. E hoje eu queria falar um pouco da cor. O Van Gogh foi Vincent, né? Van Gogh foi um artista do meio para o final do século XIX que revolucionou a pintura e que na época dele foi muito contestado, não foi aceito, nunca vendeu nenhum quadro, até uma história icônica dentro da história da arte, porque ele foi um revolucionário, né? Ele revolucionou essa linguagem que a gente chama de pintura, né? O Van Gogh, ele começou a pintar muito tarde, né? Com mais de 20 anos, já tinha experimentado outras coisas na vida, já tinha experimentado vender livros, ser pastor de igreja, né? E aí, quando ele descobre a pintura, né? Ele percebe que é isso que ele quer fazer e ele vai até as últimas consequências com essa vocação dele, né? Com essa coisa que ele tinha com a pintura, né? Enquanto expressividade. Uma figura que tem muitas histórias em torno dele, muitos mitos, né? A história da orelha cortada, a história do gênio difícil, a história de 14 internações, né? Dos 20 anos até os 37 anos em manicômios, né? Van Gogh era holandês, ele vai viver na França num determinado momento para poder pintar, porque na França, no final do século XIX, era onde estavam os grandes gênios da pintura, os que eram considerados os mais avançados naquele momento, e ele vai também para lá. E ali ele vive numa pensão, né? Ele tinha um irmão, o Theo, né? O Theo era um irmão que ajudava na sobrevivência do Van Gogh, né? O Theo trabalhava com a arte numa galeria na Holanda e ele recolhia restos de tintas e bisnagas dos artistas que eram daquela galeria, mandava para o irmão, mandava dinheiro para ele pagar a pensão onde ele vivia, né? E o Van Gogh ficou assim, dedicado a pintar e sem conseguir, na época, nenhum tipo de retorno que não fosse o sarcasmo, a tiração de sarro, né? Com as coisas que ele fazia. Depois que ele vem a morrer, né? Morreu muito cedo, com 37 anos, aí ele acaba se tornando um grande gênio da pintura, né? Ele deixa mais de 1000 trabalhos artísticos e aí se descobre que o que ele fazia era algo extremamente inovador, né? E ele foi um grande colorista, né? Ele usava a cor com uma potência emocional muito marcante, né? Até então, a paleta de cores dos artistas, elas eram muito fundamentadas naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê, né? Então, a cor das coisas, e imagine isso no século XIX, né? Então, por exemplo, as roupas da gente, hoje a gente tem roupa cor-de-rosa, verde, azul, naquela época não tinha, né? Os tecidos eram cinza, marrom, branco, preto, bege no máximo, né? Não tinha essa variedade de cores, né? Então, e ele chega com uma paleta de cor pura, né? Onde ele trabalha com as cores primárias, às vezes, o vermelho, o amarelo e o azul, muito intensos, né? O amarelo era a principal cor para ele, né? Que acabava invadindo todas as pinturas, e isso foi uma das coisas que não era aceita na pintura dele, né? Mas como a gente estava falando de composição, e agora eu quero falar de cor, eu vou trabalhar hoje com vocês uma composição do Van Gogh, que é o quarto do artista, tá? Em Arles, que é uma cidade da França. Então, aqui a gente percebe que é um ponto de vista dele, né?
que ele se coloca num ponto de vista no próprio quarto onde ele vivia e ele faz essa leitura do quarto pintando, né? E ele usa cores muito intensas na colcha vermelha, né? Os amarelos na luz, o azul, né? Na parede, mas a distribuição das coisas, olha, é uma pintura totalmente assimétrica, né? Distribuída, né? O peso maior está aqui na cama, a cama está vazia, como que se esperando a chegada dele para o descanso, né? Na parede tem alguns elementos, algumas pinturas que ele havia feito, uma luz natural entrando pela janela, que não está no eixo de simetria, está deslocada para a esquerda, né? Uma cadeira em frente à porta, meio que obstruindo a entrada, uma mesinha, né? Então, essa composição, ela é muito emblemática, porque ela foi feita com o sentir dele, né? E sem essa preocupação de simetrias, de até um pouco distorcido, né? Do ponto de vista da perspectiva, tal, mas muito importante. E aí também eu quis colocar uma foto de um cenário que foi feito com base nessa pintura do quarto do artista, né? E foi respeitado a ordem das coisas e a composição que o pintor fez, tá? Então isso só para vocês entenderem que quando a gente fala de saber de composição e de classificação dos elementos no espaço, isso não significa que isso tenha que vir antes do sentir da gente, né? É importante que a gente saiba, até para ler outros artistas, mas a gente pode sim influir a pintura da gente, a composição da gente, do jeito que a gente sente. E depois a gente olha e escolhe, né? E percebe, olha, nossa, que legal, olha o que eu fiz aqui, né? E aí a gente percebe o quanto o sentir da gente está alinhado, né? Com a pintura que a gente fez, né? E com a atmosfera do que a gente sente, tá? Eu queria propor hoje que a gente pensasse um pouco nas questões da cor. Então, por exemplo, o Van Gogh foi um pintor que ele começou uma coisa importante, que é fazer pinturas, às vezes, noturnas, tá? Mas olha só, né? Onde ele coloca o amarelo para iluminar. Então, um fundo azul da Prússia, né? Que é a noite. E aqui a Casa Amarela, né? Que era uma casa que funcionava parecido aqui com a Casa da Arte, né? A ideia dele era agregar os pintores aqui e fazer disso um ateliê, uma casa ateliê, onde pudessem criar, né? Foi um sonho dele, que durou pouco, mas rolou aí por algum tempo, tá? Então ele coloca o amarelo, que é a cor preferida dele, e o quanto o amarelo joga essa composição, essa figura para frente, né? E o quanto a escolha do fundo escuro também acaba arremessando os elementos que estão nas cores do amarelo mais à frente. Então a cor, ela tem essa qualidade, né? De o fundo, a escolha do fundo pode fazer com que a imagem, no caso aqui a casa, tenha um olhar como se ele tivesse mais à frente ainda, né? Por causa do contraste das cores, tá? A gente vai falar mais disso em outros momentos. Aqui tem o autorretrato, né? Que a gente olhando para ele, a gente percebe, né, uma tristeza profunda, né? No olhar dele, e esse verde que invade. Então, percebam como o verde aqui no fundo, ele harmoniza a figura, né? Ele não tem um contraste muito grande. Na verdade, ele harmoniza em todos os aspectos, até no sentido emocional do autorretrato. Então, ele traz uma... Não que o verde signifique tristeza, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas nessa condição aqui, nessa composição, o verde acentua, né? Esse peso emocional do autorretrato dele, tá? Também influência da cor, tá bom? É um autorretrato dedicado ao Gauguin. Depois eu conto essa história, tá? Aqui tem uma composição muito conhecida dele, que são os girassóis, que é uma sequência, na verdade aqui tem uma delas, tá? E o uso do amarelo.
Então, olha só, quem é que consegue fazer um fundo, né, com a mesma cor da imagem e virar um trabalho assim tão vibrante, né? Muito difícil isso, conseguir essa, né, é harmônico, mas ao mesmo tempo é dinâmico, né? É uma natureza morta, os girassóis, que já é um tema difícil e pouco atraente às vezes, mas nesse caso, né, é um ícone da pintura ocidental, os girassóis, né? A maneira como ele... Então, tudo que ele fazia tinha um peso emocional muito grande que se expressava através da cor, da escolha da cor, tá? E por último, que eu queria mostrar é um outro autorretrato com chapéu de palha, totalmente diferente daquele primeiro, né? Que era verde, triste, né? Que ele dedicou pro Gauguin, né? Que foi o artista que ele acabou brigando com esse amigo, né? Com esse artista. Mas aqui não, aqui ele tá diferente. Aqui ele tá com um chapéu amarelo, né? Com um olhar assertivo, né? E a cor sempre acompanhando aquilo que ele sentia dele próprio. Ele fez muitos autorretratos, muitas paisagens, muitos retratos, né? Algumas naturezas mortas, né? Ele transitou por muitos gêneros diferentes de pintura, né? E sempre assim com a coisa da cor, trazendo a emoção na discussão daquilo que a gente percebe da pintura, tá? Então hoje o que eu queria pedir para que vocês pensassem é que vocês fizessem uma composição com o tema que vocês sentissem, pode até ser um autorretrato, uma pintura olhando para algum objeto, para alguma coisa ou alguma paisagem, mas tentem mudar a cor, né? Tentem colocar uma cor diferente daquela que vocês estão vendo, naquilo que a gente chama de realidade. Tentem colocar uma cor alternativa, diferente, que vocês falem, nossa, mas e se isso, se essa árvore fosse azul, como que ela seria, né? E se essa nuvem, ao invés de branca, fosse vermelha, né? Como é que isso se comportaria dentro de uma pintura, né? E a minha mão, né? Se eu fosse fazer um retrato de alguém, tivesse uma mão, se essa mão fosse roxa, cor de laranja, que sentido isso atribuiria para a pintura, né? Que sensação isso atribui, né? Quem olha vai entender o quê, né? Com essa mudança de cor, tá? Então essa é a atividade de hoje, que vocês tentem criar uma pintura trocando a cor das coisas e, mais do que isso, observando como é que essa cor se comporta na pintura que foi feita, tá? E que sentidos ela atribui, né? Que sentido a cor atribui? Quando a gente troca de cor, o que é que acontece? Qual a impressão que a gente tem? Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês mandem as composições, porque elas podem servir para a gente na próxima aula de referência, como eu hoje apresentei duas composições da Ariadne e da Giovana, né? Para usar como referência. Tem ainda uma composição da Larissa que eu estou guardando para mostrar num outro momento, tá? Então é isso, estou aguardando vocês mandarem para a gente tocar o assunto aí de cor, e os nossos estudos de cor. Tá bom? Bom dia, tchau, até a próxima semana.